Lucas 10:38 diz assim a palavra do Senhor: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, fecha só os seus olhos. Soberano Deus e Pai Santo, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. O Senhor pode nessa noite, segundo a Sua vontade, segundo a Sua presença que está no nosso meio, de maneira personalizada, falar aos corações de cada um de nós. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos alimentar, nos corrigir, nos limpar, nos exortar, levantar o caído, o oprimido, o aflito, curar aquele que esteja enfermo, visitar aquele que não veio, visitar aquele que está no leito de hospital, porque o Senhor é poderoso para estar em todos os cantos da terra ao mesmo tempo e atender todas as orações ao mesmo tempo. O Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente. Nós cremos nisso, e que nesse momento o Senhor acampa os seus anjos. Não deixe Satanás, nenhum de seus demônios, roubar a Tua santa e sagrada palavra do coração de nenhum de nós, mas que a Tua palavra, como uma flecha, possa ferir o nosso coração e nós venhamos a Te amar ainda mais. Que não só membros de igreja, mas que nós nos tornemos verdadeiramente adoradores e discípulos, que estejamos dispostos a renunciar por amor ao Teu nome, a sermos odiados por amor do Teu nome, a Te servirmos mesmo que isso custe a nossa vida. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de falar em Seu nome nessa noite. Eu sei o quanto pequeno e quanto falho eu sou, mas eu Te peço perdão. Assim como Isaías disse: toca os meus lábios com brasas tiradas do Seu altar, purifica os meus lábios, e que seja a Sua palavra falada ao Seu povo, que a Sua palavra possa trazer vida, e vida em abundância, paz, e paz que excede todo entendimento, e que o milagre aconteça no caminho, enquanto nós ensinamos a Tua palavra. Nós oramos, nós Te agradecemos pelo privilégio e pela graça de estarmos aqui nessa noite tão especial, em nome de Jesus. O texto de Lucas 10:38, narrado pelo doutor Lucas, fala a respeito de Jesus em suas viagens. Jesus, ele nunca estava parado e nunca estava desocupado. Portanto, Jesus não tinha nem lugar onde reclinar a cabeça, que ele não estava muito preocupado em comprar casa para ele tinha emprego para isso, ele era carpinteiro, mas ele estava cuidando das coisas do Pai, assim como ele disse lá aos 12 anos de idade, ministrando, ensinando, entrando de aldeia em aldeia, de casa em casa, fazendo discípulos, ministrando o evangelho do reino de Deus, que cura, liberta, que salva, que dá nova vida. E em uma dessas suas viagens, prosseguindo viagem, ou seja, ele estava em movimento, ele entra num povoado, e uma mulher chamada Marta o recebe em casa. Abre parênteses. No judaísmo, que era a religião inicial de Cristo, ele era judeu, ele era um rabino, e a partir de Cristo inicia-se o cristianismo e a igreja. Cristo como um judeu e Marta de Betânia e Maria de Betânia, que também eram judias,
o recebem em casa. E no judaísmo, a hospitalidade, receber bem alguém na sua casa, era algo mandamento, era algo religioso, era algo legítimo. Não era uma visita qualquer, não era chá da tarde, era algo costumeiro e religioso, era sagrado. Alguém chegou na sua casa, como um bom judeu, você precisaria ser hospitaleiro. E o apóstolo Paulo, sendo também um judeu, ele nas suas cartas ele escreve: sede sempre hospitaleiros, porque fazendo assim alguns sem saber hospedaram anjos em suas casas. Hoje nós falamos: eu não gosto de visita, eu não gosto de visita. Não é que a gente não gosta de visita. A visita, eu preciso te avisar que eu estou chegando. Hoje o sistema mudou, o tempo. Hoje existem poucas donas de casa. Vamos falar dentro do nosso contexto. Mais de 50% das irmãs trabalham. Mais de 50%. E as que não trabalham fora, trabalham em casa. Cuida do netinho, né, irmã? Cuida do netinho, tem um parente, tem alguém ali. Não são à toa, não. Quem fica em casa trabalha mais. Trabalha mais. Porque no serviço a gente tem uma função. Ou mais, né? Tem uns desvios aí. Mas não é o caso. Mas no trabalho, o Jesus está falando. Espera aí. Mas em casa, você tem todas as funções. Hoje eu entendo minha mãe, né? A raiva que ela ficava. Eu entendo minha esposa, que estava brava demais essa semana. O que foi que você está? Essa casa bagunçada, não deixa que essa montanha russa aí de louça. Deixa com o pai. Rapaz, calmou o leão. A mulher deitou no sofá e foi tomada por uma paz que excede todo entendimento. No seu smartphone, no seu sinal de Wi-Fi, logo ela adormeceu numa paz, irmã, que arrebatadora. Enquanto eu exercia o meu ministério marital, naquele Golias gigantesco que eu consegui derrubar. Mas eu entendo, em casa as funções são todas da dona de casa. E como é que, não é que os irmãos não são hospitaleiros, não gostam de visita, mas pensa num negócio que deixa a gente chateado, ou posso deixar você chateado, eu chegar lá na sua casa sem avisar. Quem é o pastor. Aí às vezes não é que tem um cachorrinho, né? Aí o cachorrinho fez o 2 ou 1. Aí você está fazendo outra coisa agora, eu venho limpar, e chegou o pastor. Aí você respondeu, você caiu com ele de responder. Aí você... Já vou! Mesmo que você dá uma catada ali, um trem, aí o cara chega... Irmã, que não é muita ciada não. Aí se for um pastor sem sabedoria, nossa, a cara da irmã tá fedendo. Mas se eu falar assim, irmã, quarta-feira, 8 horas, ou lá na sua casa. Aí a irmã, beleza. Pá. Aí o pastor chega lá, pá. Não, pá não, a porta já tá aberta. A irmã tá parecendo a Tereza Cristina. Os meninos tá limpinho. O cachorro foi até no pet shop. O café tá quente. Ainda foi na casa do irmão um dia, Claudinha foi. Pão de queijo, bolo de cenoura. Aquele tal de merenda. Eu falei, credo, aqui na casa da irmã é bom demais. Nossa, eu quero morar aqui. Mas a irmã se preparou para nos receber. Ela mostrou a hospitalidade dela no melhor sentido. Mas tem como exigir isso dos irmãos. Se eu criar uma expectativa, às vezes você não gosta de visita por causa de uma experiência negativa dessa. Alguém pegou você despreparado, você ficou com vergonha demais, eu não quero ninguém na minha casa. Pôs câmera, olhou, quem que é? Não responde, cachorro não late. Não é testemunho de Jeová não, os irmãos da igreja não, pastor. Por que o cara não avisa, tem WhatsApp, hoje mesmo telefone fixo. Eu estou online aqui. Hoje é dia de faxina aqui em casa, trabalho a semana inteira. Não, é. Amém?
Então a Marta e a Maria, para elas era sagrado, mas o contexto delas era diferente. Elas eram donas de casa, elas ficavam ali. A mulher oriental naquela época, ela ficava em casa. Então era um contexto lá da antiguidade, né? Rapidinho, as irmãs da antiga sabem, tinha um horário dos cafés, os folgados já sabiam de chegar na hora do café, e rapidinho a mulher amassava um pão de queijo, já assava um bolo, as visitas estavam alimentadas e tal. E tem como viver só de visita, mas é bom, viu? Ó, você almoça num, lancha no outro, merenda num, vai passar. Se o cara tiver sabedoria, não faz despesa. Então Jesus entrando nesse povoado, ele vai lá na casa dessas duas irmãs. Marta recebe ele em casa, isso era sagrado. Jesus não era qualquer visita, Jesus era o mestre, o rabino, o Senhor. Elas o conheciam, e era um prazer, era uma honra. É ou não é uma honra receber o Senhor na nossa casa? Nós não cantamos, essa casa é a sua casa, nós deixamos ela para você. Nós falamos que isso aqui é a casa do Senhor, mas a sua casa é muito mais a casa do Senhor, porque a sua casa é a igreja mais importante que existe. Você como homem é o pastor de lá, seus filhos, sua esposa são os discípulos, são a congregação. Então ali é a igreja onde Cristo mais habita. O templo aqui, ele só é sagrado quando nós estamos reunidos em culto, aí ele se faz presente. Do contrário, é um prédio. Se fosse para Deus escolher habitar em templo mesmo, ele estava habitando lá no templo de Salomão, que eu acho que é o templo mais caro, se fosse por isso. Mas a Bíblia diz que nem os céus dos céus podem conter o Senhor. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, que o templo feito por mãos humanas não suporta ele, não há nada precioso bastante. O ouro é tão pouco, pode construir um templo de ouro lá no céu, as ruas são de ouro para ser pisado. Então o Senhor, isso aí não importa para nós, para o Senhor não. Então o seu lar é a primeira igreja mais importante. É lá que o Senhor quer estar constantemente. Você é o sacerdote desse lar. A sua congregação, os seus discípulos são os seus filhos, a sua esposa. Você é o líder espiritual ali. Jesus tem que estar lá, e ele tem que ser bem recebido lá. Amém? Você não tem que fazer bonito na igreja e feio lá na sua casa. Você tem que expulsar o Satanás de sua casa e reunir aqui para nós expulsar os outros Satanás junto aqui. Mas lá na sua casa é você que tem que cuidar. Você pode chamar o pastor? Pode. O pastor vai lá jantar? Vai merendar? Vai lá orar? Vai. Mas se você não orar, eu expulso. Quando eu sair, ele entra de novo. Porque se amarrar o valente, fica tudo vulnerável. E o valente lá é o Senhor. A educação discipulado com os filhos começa em casa. Então nós temos que receber Jesus, e bem recebido com Jesus. Uma casa onde Jesus está, ela é conhecida. A paz que excede todo entendimento, a paz no meio do caos. Tem alguém enfermo, mas tem alguém falando: o Senhor está aqui. A lata, a farinha acabou, o azeite acabou, mas o Senhor vai fazer a multiplicação. O justo não vai mendigar o pão não. Acabou de acabar, como o pastor Éder falou. Mas tem alguém aqui orando no armário vazio, crendo que o Senhor vai prover. Porque a pessoa que o pastor Éder citou, que solicitou ajuda, não avisou que ia solicitar não. Nem sabia se ia receber. E nem pediu na quantidade que foi. O poder de uma oração, a gente comentou, nunca tinha sido feito como foi feito. Não foi extraordinário não, foi simples, mas foi algo proveniente de oração mesmo. Então elas recebem Jesus. A Maria senta-se aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. Isso tem também um significado. No discipulado e no judaísmo havia o mestre, o rabino e os discípulos. O discípulo é um aluno que aprende com alguém mais experiente. O mais experiente não é maior, mais poderoso, mas é mais experiente. Ele sentou para aprender e levantou para ensinar. Então o discípulo sentava aos pés. Paulo diz que aprendeu aos pés de quem? Gamaliel. O rabino sentava aqui e o discípulo, como uma criança, aos pés.
Isso demonstra o que é interesse. Uma criança, quando você vai contar uma história, ela senta inocentemente, o olho desse tamanho, parecendo que é desenho japonês, ouvindo, conta mais, querendo aprender. Discípulo, sentou para ouvir. Isso era do judaísmo. É uma postura de discípulo, sentar para ouvir. A outra não estava errada. Era comum servir a melhor comida, a melhor bebida, oferecer um ambiente de qualidade. E Marta estava fazendo o que era padrão do judaísmo. Uma está errada, a outra está certa. Não, as duas estavam fazendo o que foram ensinadas para fazer. Amém? Essa mensagem é sobre equilíbrio. Não é sobre quem está certo e sobre quem está errado. As duas coisas são necessárias, mas existem coisas que são mais importantes, e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Há tempo. Perguntaram para A.W. Tozer: o que é mais importante? A palavra ou a oração? Tem movimentos cristãos que oram demais, que vivem no sobrenatural, mas não tem palavra. Não, eu só gosto do sobrenatural, do mistério. Se o negócio for forte, não precisa palavra. E tem lugar que é forte na palavra, mas é fraco no espiritual. E diz assim, vou falar no famigerado: o bom de palavra é o batista, o presbiteriano. Mas o presbiteriano tem o apelido de sorveteriano, porque diz que é frio na oração. Só que não é bem assim. O batista é bom na palavra, porque o batista é conhecido como o povo da Bíblia, desde 1600. O povo da Bíblia. A Bíblia nos chama para o equilíbrio. Perguntaram para ele: qual que é mais importante? A palavra ou a oração? Ele diz: se você for viajar em um avião, qual é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? O que os irmãos preferem aí para viajar de avião? A direita. Vai entrar em espiral e vai cair de bico e só lá na glória. Então, o discipulado verdadeiro equilibra. O discípulo verdadeiro é equilibrado. Nós não fomos chamados como liderança e nem como irmãos em Cristo. Eu não fui chamado para ser membro de igreja a princípio. Eu fui chamado para ser discípulo. Membro de igreja, membro da comunidade é o que eu sou consequentemente. Mas primeiro, como prioridade, eu e você precisamos ser discípulos de Cristo. O que é discípulo de Cristo? Aluno de Cristo, aprender com Cristo e praticar o que aprendeu de Cristo. Ponto final. A coisa mais difícil que tem é quando o líder ou a liderança não entende isso, e eu fico correndo atrás de bajular você, para você participar de tudo, e sendo a sua babá espiritual, e não tornando você um discípulo de Jesus, não ensinando você a amar Jesus, ouvir Jesus, aprender de Jesus. Aí toda vez que você estiver magoado comigo, você não vem na comunidade, você não participa das atividades da comunidade. Isso tudo é depois do Evangelho. Em primeiro lugar, nós precisamos ser discípulos. Antes de levantar para servir, a gente tem que sentar para aprender. Se não houver esse equilíbrio, irmão, nós estamos errando. Então, Maria e Marta são um exemplo disso. O discípulo verdadeiro equilibra serviço e devoção. A comunhão com Cristo, o relacionamento com Cristo vem em primeiro lugar do que o seu serviço. Se eu pregar, se você cantar, se você orar, se você limpar, se você fizer o evento, se você fizer o chá, o café, se você limpar o chão, sem Jesus, sem ter relacionamento com Jesus, você é um funcionário da fé, um voluntário. Qualquer um pode fazer o que você faz. Mas se você é um discípulo e ama o mestre, aprende com o mestre, tudo que você faz tem um propósito. Eu vou limpar esse chão,
o irmão que entrar naquela porta pisar no chão limpo, para a glória do Senhor. Eu não vou preocupar se o irmão chegou com o pé de barro, que o setor dele não tem asfalto, ou porque choveu. Eu limpo de novo, porque isso aqui é do Senhor. Eu vou ministrar hoje, não queria hoje. Às vezes a vontade ali no Portal Shop, mas não tem como. Eu sou pastor, eu tenho que, em nome do Senhor, alimentar a igreja com a palavra dele. E para fazer essa comida aqui, para preparar as bandejas, eu tenho que ficar aqui pelo menos umas 5 horas preparando. Eu não sei se os irmãos vão lá comer, mas eu tenho que, a comida tem que estar na mesa. O Senhor já deixou pronta, eu só preciso servir, só compartilhar o que já está pronto. Então eu não vou lá. Aí se o meu pensamento for, eu só estou aqui por obrigação, porque não, equilíbrio. A partir do relacionamento com o Senhor, fazer as coisas para o Senhor passa a ser por amor. Então a nossa vida cristã e o discípulo de Cristo, ele precisa buscar um equilíbrio entre serviço e comunhão. Se você não tem comunhão com aquele que você fala que é o seu Senhor, se você não senta para aprender a respeito daquele que é o seu Senhor, que sentido tem o seu serviço, a sua presença aqui? Que sentido tem? Você está adorando quem? Você está cultuando quem você nem conhece? Não, é melhor sentar lá para assistir o jogo. Pelo menos eu sei quem que é. O João Vitor sabe quem é Jesus, mas também sabe quem que é o Hakimi, o belga. O menino é inteligente demais, ele é fora da curva. Nós precisamos saber. Nós ficamos 2 domingos aqui sendo ministrados. Quem é Jesus? Quem foi Jesus no Antigo Testamento? Quem é Jesus no Novo Testamento? As profecias de Jesus, tudo sobre Jesus. Será que a gente lembra? Será que a gente tem interesse? Ou será que é mais interessante ouvir da chave do carro, de que amanhã você vai vir uma provisão financeira, ou que você nunca vai ficar doente, ou que o carro novo está vindo, ou que aquela viagem internacional vai acontecer, o visto americano vai rolar? O que é melhor? A gente às vezes quer só isso. Jesus não vai mudar a mensagem para agradar eu e você. Hoje nós estávamos conversando, minha esposa falou assim: eu gosto mais de tal fulano que nem é cristão. Vamos falar, eu gosto mais da mensagem desse padre católico aqui do que do David Leonard. Eu falei, eu também. Da mensagem, não estou falando da doutrina. Se o cara estiver pregando a palavra, ele pode estar lá na basílica, examinando tudo, reter o que é bom. Está lá em 1 Tessalonicenses. Se o cara estiver pregando a palavra, eu estou com ele. Se a palavra que ele estiver pregando for contra os princípios elementares do Evangelho, eu não estou com ele não. Mas eu estou junto com o cara levantando a bandeira do Evangelho. Agora, quando o cara, eu precisando ouvir que eu preciso arrepender e converter dos meus pecados, o cara chegar aqui, meu príncipe, vou nem aprofundar. Então, o primeiro ponto: receber Jesus não é o mesmo que estar com Jesus. Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Mentira, porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está mais de fora do que dentro de muita casa nossa. Entra na minha casa é só na música. Na hora que Jesus diz: então você cantou, deixa eu entrar. Não. Entra na minha vida, não. Minha vida não, minha vida cuido eu. Mexe com a minha estrutura, não. Minha estrutura eu que montei, do meu jeito. Sara todas as feridas, não, já comprei o remédio lá no Dravazio, foi a irmã Lidiane ainda que indicou. Me ensina a ter santidade. Não, eu já sei ser santo. Eu já sei ser santo.
Eu ando certinho. Eu não tenho pecado nenhum. Pensa no cara certo, é eu. Quero amar somente a ti. Somente a ti? Mentira! Qualquer coisa é mais importante para você do que o Senhor, do que estar no culto, do que servir, do que doar o seu tempo. Qualquer coisa é mais importante. Para que ficar mentindo? A Bíblia diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Está repreendido em nome de Jesus, isso do nosso meio. Se tem algo que nós precisamos ser, é coerentes com a nossa fé. Ou não temos fé. Aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática, engana a si mesmo. Não faz sentido enganar a si mesmo, amém? Não faz sentido eu dizer que tenho fé, que eu creio que Deus é meu Senhor, que eu amo, que eu adoro, que a Ele é tudo que eu tenho, se a minha vida mostra o contrário. Não adianta eu convidar e recebê-lo na minha casa e não estar com Ele. Você receber alguém como visita na sua casa e, como vão dizer os antigos, não fazer sala. Vai lá fazer sala para o seu amigo, né, irmã? A esposa fala assim, né? Vai lá fazer sala para o seu amigo lá. Mulher brava, vai lá, pode deixar que eu tomo esse negócio aqui. Você que chamou, vai lá fazer sala. Brava, né? Você não avisou para ela, vai lá fazer sala. Porque a visita você não deixa lá de qualquer jeito. Mas às vezes nós convidamos Jesus, entra na minha casa, mas fica aí que eu vou mexer no celular. Entra na minha casa, fica aí que eu estou assistindo um negócio aqui. Na hora que eu acabar, eu dou uma atençãozinha para você, Senhor, tá? É assim ou não? Receber Jesus não é o mesmo que estar com Jesus. Marta recebeu Jesus em sua casa, demonstrando hospitalidade. Aleluia, positivo. Enquanto Marta estava ocupada com muitos afazeres, tem que assar o bolo, tem que assar o pão de queijo, tem que fazer o café, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que limpar, tem que isso. Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Você tem que discernir o tempo e o modo. Qual é o tempo agora? Na nossa liturgia, ouvir. Teve o tempo de cantar, teve o tempo de orar, teve o tempo de contribuir. Está chegando o tempo de ir embora. Tempo. Agora, se você não organizou o tempo, você vai querer cantar na hora da pregação, você vai querer orar na hora que é de ouvir, bagunça tudo, e as coisas do Senhor são feitas com decência. Você vai querer cantar na hora que é de ouvir, e tudo tem um tempo determinado. Então o equilíbrio é necessário para nós como discípulos. Organização. Enquanto Marta estava ocupada, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus. E ela não estava errada, ela está certa. Porque se você não fez antes o que tinha que fazer para receber alguém, o mestre chegou, o que é mais importante? Vamos dar um exemplo aqui. Chegou o pregador de fora tem mais autoridade, né? Às vezes a gente, pregador de fora, todo mundo esperando, a igreja é cheia. O cara entrou, pegou aqui, ele vai falar a mesma coisa que eu estou falando. Aí todo mundo vai ficar assim. O cara vai falar, a paz do Senhor. Glória a Deus! Oh. Até o Pai do Senhor dele é diferente. Não, e é assim mesmo. Se o cara veio para falar, você tem interesse de ouvir, né? O que tem para falar? Jesus chegou. E quando Jesus está falando, para tudo e ouve. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Se eu estiver jogando papo com você ali fora, se você quiser deixar eu no vácuo, eu não tenho palavra de vida eterna não. Tem algumas opiniões boas, algumas ruins, e você não precisa concordar com tudo, mas quando Jesus está falando, a gente tem que sentar aos pés dele para ouvir, porque a palavra dele pode mudar a nossa circunstância, a nossa vida, o nosso caráter, quem nós somos e o nosso destino, onde nós podemos, o que nós podemos ser e aonde nós podemos chegar. Então isso faz toda a diferença, muito mais que assistir o jogo do Brasil amanhã, que não garante nada. Agora Jesus garante, viu? Quando ele diz lá, está consumado, nós somos mais que vencedores. Eu estou indo ao céu preparar para vocês lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele não é filho do homem, ele não é homem para que minta. Ele prometeu, ele vai cumprir.
A atividade pode nos manter perto de Cristo fisicamente. Amém? Os irmãos, de vez em quando eu estou dando uma olhada. Depois eu vou mandar para o Ministério do Louvor. Vi elas ensaiando aqui. Eu vi. Estava bonita, estava uma risaiada e tal, ministrando. Ana Luísa repicando ali na bateria. Flávia aqui, tal, e a irmã Verina aqui e ministrando. Então a atividade pode nos manter perto de Cristo fisicamente, mas não nos engane. Pode nos manter longe dele espiritualmente, porque eu estou acostumado a pregar há muitos anos. Eu consigo pregar sem preparar, por causa de bagagem. Eu estudei. Se eu quiser fazer um personagem aqui, partir para um lado que não é de Deus, de emocionalismo, a gente vai partir. Isso não significa que eu sou de Deus. É mecânico. Meu cérebro está treinado para isso. Isso não significa que eu estou perto de Deus. Deus pode me usar, mas lá do céu Ele está me reprovando. Deus pode me usar sem eu ter intimidade com Ele. Eu posso ser um demônio lá em casa, os irmãos não saberem. Mas investiga, viu, irmão? De vez em quando você vai na minha mulher ali no cantinho, investiga. Não tem ninguém unânime, não. Se tiver alguma queixa, é porque isso aí eu falo sempre. A coisa mais triste que tem é você chegar na mulher do cara e o cara tá pagando de bonitão e a mulher do cara reprovar ele. Principalmente se o cara é pastor. Isso é papo de reunir a igreja, fazer um baixinho assinado e falar: tá aqui sua cartinha, vai. Isso aqui não é brincadeira, sim ou não? É coerência. Então, a atividade pode nos manter perto de Cristo fisicamente. Eu estava na igreja ministrando ontem à noite, estava hoje aqui de manhã, estou hoje aqui à noite. Nossa, o pastor está super ungido. E se eu estiver só cumprindo tabela? E se eu estiver só porque é minha obrigação? Se eu não fizer, os irmãos vão falar de mim. E se eu não tiver orando quando os irmãos não estão vendo? Que eu não acho que é necessário eu postar que eu estou orando, mas eu oro. Não é sempre que eu vou postar, mas a gente está fazendo. A atividade pode nos manter perto de Cristo fisicamente, mas longe dele espiritualmente. É possível, irmãos, servir na igreja, trabalhar muito e ainda negligenciar o tempo de comunhão com Cristo. A oração mais sagrada que tem. Tivemos uma vigília essa semana, foi maravilhoso. A oração do santo, do justo, pode muito seus efeitos. Quando a igreja se reúne em oração, é sobrenatural, é bíblico, mas existe um lugar chamado lugar secreto. Fecha a porta do seu quarto e ora. Disciplina espiritual, oração íntima, intimidade com Deus. O azeite da lamparina das virgens, que só você pode comprar. Eu não posso compartilhar com você. O seu azeite é seu. E é lá na prensa, é lá no joelho, é lá no secreto, é na porta do quarto fechada. É aquela oração que às vezes é só gemido mesmo, que você está sofrendo tanto, mas Deus interpreta seu gemido. Então, é possível servir na igreja, trabalhar muito e ainda negligenciar o tempo de comunhão com Cristo. Eu vim aqui pregar hoje, que eu sou pastor. Ontem, de manhã cedo, eu vim ensinar na escola bíblica. Mas chegar lá em casa eu vou fazer qualquer outra coisa, que Deus me livre, já estou cansado. É um exemplo. O que eu quero saber de oração, de Bíblia? Eu já decorei mesmo. Eu falo um blá 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 lá e tal. E os irmãos da glória a Deus faz de efeito. E passa o mel na boca dos irmãos, mas o Espírito não flui, transformação não acontece. E eu estou sendo infiel com Deus. Cuidado. Isso é sobre nós como discípulos de Cristo. É muito possível servir aqui, trabalhar muito e negligenciar, como o pastor Éder disse, o tempo de comunhão com Deus. É mais importante o lugar secreto, o tempo de comunhão com Deus, ser um adorador em espírito e em verdade, do que subir aqui em cima hoje e pregar para os irmãos. É mais importante do que o meu diploma. É mais importante do que essa roupinha que eu ganhei de presente. Tudinho que é de presente.
relógio da hora e tal. É muito mais importante. É muito mais importante o seu lugar secreto. Se você não tiver lugar secreto, não dá vontade de vir na igreja mesmo, não, irmão. Ah, irmão, não está vindo da igreja, está longe de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Tem irmão que não está vindo na celebração, mas o irmão tem um quarto de oração. O irmão está vindo na celebração por agenda, por trabalho, por coisas legítimas. Mas quem pode estar e não estar é por falta de intimidade. Quando a gente é íntimo de alguém, a gente não quer estar sempre junto. Se eu sei que vai ter uma homenagem para aquele alguém que eu amo, eu vou querer estar lá, para prestar homenagem também, para celebrar. O culto é uma homenagem pública a Jesus, que eu digo que é meu Senhor, que me salvou e que eu amo. Por que eu não estou com vontade de ir? Eu nem conheço Ele. Eu vou em festa de que eu não conheço. Então às vezes a falta de vontade de muita gente é porque realmente para elas não faz sentido, não faz diferença e não faz falta, porque eu não conheço. Deus não conhece elas, nem elas conhecem Deus. É aquele crente que vai chegar lá no céu: afasta de mim, que eu nem te conheço. Aí todo mundo vai falar: ué, mas esse irmão estava na igreja todo domingo. Estar na igreja não te torna um cristão, como estar em uma garagem não te torna um carro. Se eu entrar lá no estádio lá da seleção brasileira amanhã, não vai me transformar num jogador da seleção. O segurança vai me dar um corretivo e jogar eu lá fora do estádio. Segundo ponto, a ansiedade nasce quando o serviço substitui a devoção. A Marta estava no serviço: eu tenho que trabalhar. Irmãos cantaram, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero trabalhar para o Salvador, quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Viu que bonito? Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Olha que louvor bonito. Trabalhai e orai. Está falando de equilíbrio. Eu quero trabalhar, eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. Como é que confia no poder do Salvador se não aprendeu quanto o Salvador é poderoso por meio da sua palavra? Como é que louva Ele se eu não conheço os louvores inseridos, por exemplo, no livro de Salmos, que é o Hinário de Israel? Como é que eu tenho saudade de Jesus se eu não tenho intimidade com Jesus? Não tem saudade não. Foi a ceia do Senhor, a celebração do Senhor, teve uma célula onde foi compartilhada a palavra do Senhor. Isso é perigoso, isso é falta de intimidade. Então a ansiedade nasce quando o serviço substitui a devoção. Se nós viermos aqui cantar ou pregar ou fazer qualquer coisa para Deus sem devoção a Deus, nós vamos ficar ansiosos. O que foi, irmão? Mas não tem um pão de café, não tem, escapou o açúcar, pastor. Nossa, o galão d'água não tem, o bolacha só tem um restinho, que não sei o que, de microfones, mesa de som velha, cadê o aquário, e esse carpete que tá velho, meu Deus, nossa, tá aí, tudo que não precisa. A ansiedade nasce quando o serviço substitui a devoção. Se eu sou um devoto de Cristo, eu entro aqui para adorar a Cristo. Onde houver dois ou mais reunidos, guarda esse pé de caju, ali eu estarei. Cristo não precisa de estrutura. Por que eu estou ansioso então? Pelo que não tem no templo, sendo que eu já tenho Cristo, que é tudo que nós precisamos, e tudo o resto são demais coisas. Marta ficou sobrecarregada e frustrada, chegando a reclamar com Jesus. Sabe quando a gente está trabalhando muito para Deus ou na igreja e não tem intimidade com Cristo, a gente começa a olhar o irmão do lado. Fazer igual a irmã aí. Ninguém quer servir a Deus aqui nessa igreja, só eu que faço as coisas. O irmão fulano não quer saber de nada. E começa batendo no irmão. Aí tem uns que não tem sabedoria e pega o microfone, não como o pastor Weber, polido, requintado, bíblico, coeso, mas com falta de sabedoria. A irmã Janina chamou. A Marta ficou sobrecarregada e frustrada, igual os irmãos ficam, chegando a reclamar com Jesus: Senhor, você não está vendo
Eu estou fazendo tudo sozinho e ela está aí à toa sentada no seu pé. Aí Jesus revela a raiz do problema. Você está preocupado e inquieta com muitas coisas. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é o seu serviço, não é a minha pregação, não é o seu louvor, não é a sua presença, não é as coisas que você faz ali, não é o seu ministério que opera. Nós plantamos e regamos, quem realiza é o Senhor. Nós somos servos daquele que realiza. Nós fazemos tudo em nome daquele que é poderoso. Ele faz sem nós e nos dá o privilégio de participar. Ponto. Então às vezes eu estou ansioso porque eu não estou conectado em comunhão com o Senhor. Porque se eu tivesse, Ele falava: filho, eu vou deixar você participar aqui, participa com o papai, mas é o papai que vai garantir que tudo vai dar certo. Fica tranquilo, pode participar, mas você está entendeu? O pastor Éder lavando o carro, o João Vitor: pai, deixa eu ajudar. Vai render muito? Não vai não, pode pegar, meu filho. Quem garante que o carro vai ficar limpo? O João ou o pastor Éder? O pastor Éder, mas ele deixou o João participar. Isso é um exemplo que Deus faz com nós. Deus deixou eu pregar aqui hoje, mas quem vai levar a palavra no seu coração é Ele. Deus me deixou pregar aqui hoje, mas se alguma coisa acontecer, foi Ele que fez. Deus deixou as irmãs cantarem, mas quem operou no coração, no meio do louvor, foi o Senhor. Deus deixa a gente liderar, mas quem reina e governa é Ele. Ele está nos dando a graça e o privilégio de participar. E às vezes a gente está ansioso porque a gente não está fazendo reuniãozinha particular com o Senhor. E a gente está achando que as coisas não vão dar certo porque o irmão A, B ou C, ou os irmãos que deveriam estar sentados aqui não estão. Irmãos, tudo que fizerdes, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor e com excelência. O Senhor está aqui. O problema não era a Marta servir, mas servir sem priorizar a presença do Senhor. Nós não temos problema em pessoas para servir. O problema que nós temos é quando nós que servimos não priorizamos a presença do Senhor. Quando nós banalizamos, é só mais um culto, é só mais uma célulazinha. E quando vai para o diminutivo, eu, pessoalmente, e isso no mundo corporativo também é depreciativo. Irmãozinho, célulazinha, escolinha dominical. Quando alguém chega em você, irmão, pastorzinho, célulazinha, cuidado. Quando o nosso coração diz: mas é só mais uma escolinha dominical, não faz diferença não. É só mais um cultinho de jovens, é só mais uma vigilinha, só mais uma reuniãozinha das irmãs da intercessão. Tem uns que pejorativamente falam: é só as velhinhas orando. O diabo, quando olha para essas irmãs aí, corta a volta 3 quarteirão. É só mais um culto domingo que vem eu vou. Nem, estou cansado. Já viu que toda vez que você fala que está cansado, fica em casa, você fala que vai descansar, você não dorme? O filme que você assiste não é bom? O jogo que você assiste também não? A comida que você faz não é boa? Quando o ministério ocupa o lugar da intimidade com Deus, o coração se enche de ansiedade e comparação. Quando o ministério ocupa o lugar da intimidade com Deus, o coração se enche de ansiedade e comparação. Como assim? Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós vamos parar, todo mundo olhar um para o outro e falar assim: a igreja de Deus está melhor que a nossa. Escutei um louvor, passei o pastor pregando, vi as irmãs orando, nós estamos para trás. A gente começa a comparar. Eu dei uma olhada nos carros que estavam lá na porta. A
Até a bicicleta que está lá é melhor que a nossa. Quando o ministério ocupa o lugar de intimidade com Deus, o coração se enche de ansiedade e comparação. Mas quando o lugar de intimidade com Deus vem em primeiro lugar, a gente não tem olhos para coisas banais, coisas inúteis, coisas que não glorificam, coisas que não agregam no reino. O problema da Marta não era servir, mas era estar servindo no momento errado. Tem hora que é para a gente trabalhar, mutirão, vamos capinar ali, né, irmão? Capinar, vamos pintar, vamos. Mas na hora do culto, vamos jogar uma aguinha fria e cair aqui para dentro. Agora na hora de orar, na hora de ouvir com atenção. Quero mexer no celular, pode ficar tranquilo. Nós ganhamos um sofá ali no escritório, se você quiser mexer no celular, não tem problema não. Estica ele, vira a cama, pode deitar, pode mexer, pode dormir. Pra quê? Se você não quer, você não quer. Mas não faz isso aqui dentro não. Faz não. E o último, a melhor escolha é dar prioridade à palavra de Cristo. Que hora que eu dou prioridade à palavra? No momento da palavra. Você vai viver só da palavra? Não, você tem que orar. Você tem que ter comunhão. Ovelha gosta de ovelha, é bode que não mistura. Eu não gosto da igreja, das coisas da igreja, porque os irmãos estão lá. Então você tem que converter e virar ovelha, porque bode que não mistura. Você tem que ser povão. Igreja, rebanho é comunhão, é junto. Ovelha é um cheirando a outra, acolhendo. O bode não, o bode só fica assim. Não me encosta não. Dá licença de perto de mim. Estou cansado e não gosto de gente. Tem que converter o coração. Então, a melhor escolha é dar prioridade à palavra de Cristo. Maria escolheu a boa parte. Servir é importante? Sim, mas é uma coisa importante, mas não é a mais importante. Porque se não tiver a base, o alicerce, não adianta subir parede, vai cair. Eu trabalho muito para o Senhor, para Ele, mas está com Ele? Não. Então volta lá atrás, para tudo, aprende a estar com Ele, depois você faz aquilo que Ele te permitir fazer junto com Ele. É o que Moisés disse lá no deserto. O Senhor fala, vai, vocês vão para a terra prometida, mas eu não vou junto não. Nós não vamos dar nenhum passo se o Senhor não for conosco. Agora às vezes não. Vou lá pregar hoje, eu vou dar um show. Vou lá para dar show. Aí eu dou cambalhota, eu dou salto mortal, eu quebro o púlpito, eu dou murro e grito e tal, para os irmãos lembrar de mim. Sai, nossa, que pastor é doido, hein? Menos para servir o Senhor. Isso não é evangelho. Nós estamos aqui para fazer com o Senhor. Maria escolheu a boa parte, ouvindo atentamente o ensino de Jesus como discípulo. Você não pode banalizar ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, independente do mensageiro. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é admissível, é inadmissível o seu coração olhar para a agenda da igreja e falar, hoje eu não vou porque o mensageiro não é o meu mensageiro que eu gosto. Está errado. O importante é a mensagem. A mensagem sempre será mais importante do que o mensageiro. Se o mensageiro for mais importante que a mensagem, o seu coração está errado. O meu coração está errado. Maria escolheu a boa parte ouvindo atentamente o ensino de Jesus. Essa escolha era eterna e não lhe seria tirado. Porque o que seu pai e sua mãe falavam? Estuda, porque ninguém vai tirar isso. Filho, aprende uma profissão, sim ou não, irmã Luiz? Alguém tira o que o senhor aprendeu na sua profissão? Tira não. O senhor é o executor daquilo que o senhor faz.
Eu posso ser o arquiteto, mas se eu tiver o senhor, a obra não sai. O Mateus é engenheiro, tem uns pessoal que trabalha com ele. Ele lança o projeto, fiscaliza o projeto. Mas o senhor é pedreiro, Mateus. O Mateus é fundamental, assim como o irmão Luiz também é. E assim sucessivamente nas outras profissões. Então aquilo que nós aprendemos não nos é tirado. A educação não nos é tirada. Princípios e valores, principalmente os eternos da palavra, não nos são tirados. A Bíblia diz, ensina, educa a criança no caminho que deve andar, educa a criança na palavra, e quando crescer, não se desviará dele. Abre aspas. Tem grande chance, porque foi educado na palavra, de manter os princípios quando ser grande, porque você educou ele nos princípios da palavra. Mas educa, ensina, exorta, pastoreia, direciona. Como é que eu pastoreio a igreja? Tem muita gente que fala, esse é meu pastor, e lá no meu coração, não sou. Ah lá, meu pastor, não sou. Como é que eu pastoreio o senhor e a senhora? Como é que nós pastoreamos? Aqui, ó, no ensino. Agora, se o senhor e a senhora não vêm na escola bíblica, e olha que nós não somos radicais, nós estamos terminando toda a Bíblia. 1% dos cristãos no mundo, pode pesquisar aí, leem a Bíblia. A igreja é pequena. A igreja é pequena. A igreja é simples, mas ela não é simplória, ela é fiel. Quantas vezes eu tive a oportunidade de ensinar o senhor ou a senhora? Mas é meu pastor, não, eu estou, você levantou a mão e assinou um papel, está registrado no cartório. Você me deu esse privilégio, obrigado. Mas para eu discipular você, eu preciso de você aqui, porque eu não Jesus, ele escolheu 12 e andou com eles discipulando, e eles andaram com Jesus. Não tem como eu ir de casa em casa, o tempo não permite. Eu preciso da sua presença. Nós precisamos. É meu pastor, não é? Você nunca me pediu nenhum conselho, e eu nem te vi praticar um conselho que eu dei publicamente. Eu não sou seu pastor. Eu sou algo que você fala para os outros que é, mas eu não sou na prática. Eu posso ser, estou disponível para isso, mas não sou. Então, o meu principal, o que me deu paz para aceitar esse desafio e nos dar paz, é o que a nossa missão é conduzir através da palavra. Isso não lhe será tirado. Por quê? Porque a palavra é do Senhor. Quem leva ao seu coração a palavra é o Senhor. Quem edifica você é o Senhor. Quem opera a transformação é o Espírito Santo. Eu só tenho o trabalho como pastor de ensinar o mais claro possível e orar por você. Plantar e regar, é Deus que vai dar o crescimento. Mas se você não vier aqui, se você não fazer a sua parte, é difícil ser o seu pastor. Ah, meu pastor é ruim. E você é uma boa ovelha? A minha igreja é ruim, você é um bom membro? A igreja está ruim, você está fazendo o que a respeito? Você pode fazer. As portas estão abertas o ano inteiro para ministérios que surgirem no coração. Lucas capítulo 10, lá no seu início, 10:2, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A escolha de Maria era eterna e não lhe seria tirada. Por quê? É importante você aprender a palavra. Todo mundo aqui quer ir para o céu? Respira fundo, céu. Essa respirada é porque eu já estou terminando, viu, irmão? Está no finalzinho aqui, calma. A irmã fechar o café, a irmã Maria Rocha. Fechar o café. Qual dos dois? Os dois? Glória a Deus. Irmã Beth, nós estamos aqui orando pela senhora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas a senhora está bem representada. Daqui a pouquinho os irmãos vão tomar um chazinho, degustar até uma coquinha. Calma, aguenta. A escolha de Maria era eterna, não lhe seria tirada. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que céus e terra passarão, amém?
Céus e terra passarão, mas sua palavra não passará. Céu. Tem gente que está deixando para aprender a palavra na hora que chegar lá no céu. Quer que eu dê um testemunho aqui rapidinho? Nós tivemos uma experiência sobrenatural aqui ontem. Um ataque maligno aqui na porta da igreja. Uma pessoa manifesta. E a pessoa recitou o Salmo 91. Você sabe o Salmo 91? Sabe? E não é só o verso 1 não, viu? Não é só o verso 1 não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Foi quase o salmo todo. A palavra é eterna, você precisa começar a aprender ela aqui. Tem gente esperando para aprender lá no céu. Não, vou aprender lá com Jesus, que Jesus ensina melhor. O apóstolo Paulo está lá, Moisés está lá, o Davi está lá. É melhor. Meu pastor é um boca aberta. Os pastores aqui é fraco. Até os na internet está fraco. Eu preciso de um leite, um alimento mais sólido. Eu vou deixar para aprender lá no céu. Aí o demônio está aqui na porta recitando versículo. Não aceita isso não. Firma aí. Se você não dá conta de ler, você dorme. Põe o foninho, aquele de R$30 e dá o play, Bíblia em áudio. Escuta. Mas não deixa não. Começa a aprender aqui. O que você vai fazer lá no céu? Para o céu você quer ir. Mas você não quer aprender a palavra aqui? A palavra é eterna. A mensagem lá no céu vai ser a Bíblia. E por último, o discípulo cresce primeiro aos pés de Cristo e depois em suas mãos para servir. Nós conversando entre aqui pastores, a gente orando e analisando e tudo. Aí veio no meu coração e falei assim: olha, a igreja, Deus é que dá o crescimento para a igreja. Então por que Deus não dá o crescimento ainda? Aí eu lembrei da parábola do bambu. O bambu cresce por muitos anos a raiz, sem crescer nem um centímetro para cima. Muitos anos, mais de 5 anos. Depois da raiz estar bem profundo, bem firme, aí ele cresce de forma muito rápida, metros em pouco tempo para cima. Mas primeiro é a raiz. Está dentro da nossa estatística ainda, 5, 6 anos, raiz. Mas está chegando o tempo de crescer para cima. E Deus só vai dar o crescimento quando nós estivermos juntos, todo mundo aqui for raiz, e tiver compromisso com a árvore do bambu, para Deus falar: não, agora está pronto, agora vamos dar o crescimento. Então, para crescer primeiro, para servir, para amar a obra, nós precisamos crescer aos pés de Cristo. Glória a Deus. Estar aos pés de Cristo é mais importante do que fazer qualquer outra coisa para Cristo. É mais importante do que o dízimo na oferta, do que sentar aí, do que cantar aqui, do que pregar, do que fazer célula, do que fazer culto, do que fazer evento, do que ir em evento. É mais importante. Eu preciso crescer primeiro aos pés de Jesus, e nós como comunidade e como indivíduos e particularmente, para depois o corpo crescer. Senão Deus não vai dar o crescimento não. Deus pode. O pastor Weder falou algo incrível. Inclusive eu tirei foto do contato do irmão e mandei no grupo lá. Por que nós não ligamos para o irmão que veio aqui? Não pega contato, não liga. Por que o irmão não voltou? Deus faz teste, né? Deus traz um, coloca lá para visitar. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos ver se eles cuidam. Isso não é exortação não, isso é para a gente abrir os nossos olhos e firmar a nossa raiz, para que assim a gente possa crescer. A igreja não cresce, vamos para uma igreja que está crescendo. Não vai não. Firma sua raiz aqui, enraiza o seu coração, que Deus vai te fazer frutificar no lugar que Ele te plantou. É você que Ele vai usar para essas cadeiras aí. Não somos nós sozinhos não, nós não damos conta não. Se a gente desse conta era bom, mas Deus chamou a gente para ser um corpo, não um indivíduo. A estrela da manhã é Cristo, não é o pastor, não são os pastores, não são os líderes. A igreja é um corpo, com muitos membros, e cada um tem uma função importante. Você é extremamente importante para essa igreja. Não é porque você não pega no microfone, você não é importante. Você é importante, você é essencial. Deus precisa de você, eu preciso de você, e nós só vamos romper quando dermos as mãos, levantarmos e ir para a batalha juntos. Amém. O discípulo cresce primeiro aos pés de Cristo. Minha missão aqui é que você seja um discípulo de Cristo. Não é que essa igreja seja grande. Se eu descer a sepultura hoje e chegar lá,
e o Senhor falar, entra, servo bom e fiel, tá bom. Mas sua igreja, a igreja que eu permiti você conduzir, não tinha nem 100 membros. Mas não era isso mesmo não. Se você cumpriu que se tornasse meu discípulo, a missão era essa, discípulo, não era membro de igreja. Não nascemos para encher igreja, nascemos para fazer discípulo. E ovelha gera ovelha. Se você não for ovelha, você não vai gerar. Se você não for ovelha, Deus não vai permitir que a gente cresça. Se a gente tiver postura de bode, tendo que ser ovelha, não tem por que Deus colocar mais ovelha nesse aprisco. Quem vai cuidar? É o pastor? Não, o pastor dá conta de tudo não. Você fala que a igreja é pequena, você não cuida de ninguém. Experimenta cuidar de um, você vai ver tanto que essa igreja que é grande. Grande demais, irmão. Grande demais. Você é importante demais. Vamos encerrar? Conclusão. Antes de fazer algo para Jesus, precisamos aprender com Jesus. A palavra deve alimentar nossa vida antes que o nosso serviço alcance outras pessoas. Se você não está cheio, vou dar um exemplo do pássaro. O pássaro enche a boca, a mãe enche a boca de comida e vai lá e dá na boca do seu filho, do seu filhote para alimentá-lo. Se você não tem alimento, você vai alimentar quem? Se você não tem nem para você. Eu quero que essa igreja cresça, pastor, faz alguma coisa. Não é por esse caminho não. Se depender de mim e a culpa for minha, eu vou embora. Mas se nós juntos pudermos fazer algo a respeito, de acordo com a palavra, vamos fazer. A palavra deve alimentar a nossa vida antes que o nosso serviço alcance outras pessoas. Primeiro crescemos aos pés de Jesus, para depois sermos úteis nas mãos de Jesus. O serviço é importante, mas ser um discípulo é ainda mais. O serviço é importante, mas ter intimidade com o Senhor da seara é ainda mais. Conclusão: Jesus não condena o serviço de marca. Parabéns para você que serve muito, mas corrige a sua prioridade. Se a sua prioridade não for intimidade, comunhão com Deus, volta lá e corrige. O chamado do Evangelho é servir. Amém? Amém. Não é ser visto. Não é ser visto. Porém, a partir de uma vida alimentada pela presença e pela palavra de Cristo. Quem crê nisso, diga amém. E aplauda o Senhor com as suas palmas.